Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, domingo, estamos começando o nosso trimestre com uma nova lição, a lição do livro de João, o apóstolo amado, o discípulo amado. E o primeiro tema da nossa lição é o menor dos apóstolos, o mais novo dos apóstolos, o apóstolo João. Apesar de nós não buscarmos estudar na palavra de Deus sobre os homens, mas buscar Jesus Cristo, para que Ele nos leve ao Pai, no conhecimento do Pai, nós também estudamos os homens para ver neles o poder do Pai, não para exaltar os homens. Portanto, nesta primeira lição, nós vamos estudar sobre João, o autor do livro de João, Vamos estudar sobre ele para entendermos o poder de Deus na vida dele, não para exaltar a pessoa do apóstolo João, porque era obviamente humilde e não queria isso, e nós não vamos fazer isso. Mas estudando João, vamos buscar enxergar o poder de Deus na vida dele, a relação dele espiritual com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esta semana vamos dar abertura ao livro de João, estudando primeiramente ao homem que escreveu este livro. No verso síntese, que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Pois bem, meus amados, nós queremos começar mostrando para todos que João era um homem iletrado e indouto. Olha só, iletrado é que tinha dificuldade para ler e para escrever. Iletrado, não era um homem que tinha estudado em grandes escolas, com grandes mestres. Nos dias atuais, grandes escolas, grandes universidades, antigamente era com grandes mestres. Paulo, por exemplo, era de uma família abastada, E aí a família de Paulo tinha a condição de pagar o grande mestre, o cobiçado mestre Gamaliel, em Jerusalém, que educava meninos assim muito de famílias ricas. E aí, João não. João, Tiago, André, Pedro, essa turma vivia lá ao norte, lá perto da Assíria, lá em cima, ali na região do lago, do Mar da Galileia, conhecido Mar da Galileia, uma grande lagoa, aonde eles pescavam, eram pescadores simples, humildes, não tinham tempo nem tinham condições para dedicar tempo ao estudo, ou porque tinha que buscar o pão de cada dia, diariamente, e também não tinham condições financeiras, eram homens iletrados e indoutos. O que isso significa? Que importância tem esse versículo aqui para nós que lemos as Escrituras hoje? Uma primeira importância é quando nós lemos o livro de João, hoje disponibilizado pela Igreja Católica, que detém o cânon, o cânon sagrado é ela, a Igreja Católica, e ela hoje diz para o mundo, e 90% do mundo teológico acredita,
em algo simples que deveria se raciocinar. Eles dizem que João escreveu o livro de João em grego. Como é que João escreveu, né? Lá usando as mesmas palavras do Gênesis, né? Bereshit Bará, no princípio criou Deus, né? Como é que João ia escrever prototeos em grego, sendo ele um homem iletrado? Para se escrever, olha, para você falar uma língua é mais fácil, porque você escuta sons e você decora, e você com a convivência você vai aprendendo mais rápido. Mas para escrever, olha, para escrever a sua própria língua, isso dá um tempo. Nós passamos 5 anos para conhecer e começar a escrever alguma coisa, desde o jardim de infância até o 2º ano. A gente vai dominar essa língua e escrever aí com alguma, com alguma erudição, com alguma clareza, isso já mais na frente, com 7, 8, 9, até 10 anos de estudo. Né? Então, imagine João escrever em grego, como a igreja expõe hoje, uma escrita com grande erudição. Já imaginou isso? Tem gente que parece que não processa essa ideia. João vinha de uma língua pobre chamado aramaico, é o que eles falavam lá em cima, como Cristo também veio falando em aramaico, lá em Jerusalém, onde os eruditos que se expressavam em hebraico. E aí vejam a simplicidade de Cristo e dos seus discípulos, né? Então isso é muito importante. Hoje, se a igreja diz para você que o livro de João foi escrito em grego, não brigue com ninguém, mas é necessário meditar nisso. Eu quero também conhecer a escrita do livro de João em aramaico, ou no mínimo em hebraico, que é uma língua prima irmã, que ali, ou um dialeto, né, praticamente variante do hebraico ali, e para a gente entender, né? É bom examinar em 2 línguas diferentes, em 2 versões diferentes, né? Uma que vem traduzido do hebraico, aramaico, e a outra traduzido do grego. É bom fazer isso para que nós não sejamos seres assim completamente alienados, que não questiona. Olhe, questionar as coisas é saudável. A gente não pode questionar com o espírito de anarquia, que é contra tudo, que é contra todas as coisas sempre, não aceita nada e é contra tudo. Não é com esse espírito, não. Com espírito de reverência, de cuidado, respeitando todo mundo, inclusive o contraditório, respeitando inclusive aqueles que acreditam que João escreveu em grego. Quando a Bíblia diz que ele era um iletrado, era um idouto, ele não tinha esse conhecimento. Então, isso fica muito claro para a gente. E nós vamos estudar sobre esse João, não só sobre o João que era humilde no sentido financeiro, era pobre, no sentido acadêmico, no sentido cultural. Não, vamos estudar João como um todo. Mas é muito importante iniciar com essa mentalidade para a gente não estar dizendo amém para tudo e não deixar a igreja dizer o que ela quer. Como outros dizem que Lucas era um doutor, um médico, né? E aí, na linguagem de hoje, as pessoas pensam que Lucas, ele fez 6, 7 anos de faculdade, como hoje, o médico de hoje, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que estuda 10 anos na vida, mas entre o curso acadêmico, 5, 6 anos, ainda tem mais uma residência, ou seja, vai estar formado com 7 anos aproximadamente, e com 10 anos ele tem uma especialidade e já começa realmente a ser um médico de verdade. E as pessoas começam a enxergá-lo como um médico já com uma certa experiência. Aí Lucas, o médico de antigamente, era uma espécie de curandeiro. Era uma pessoa que aprendia uma mistura de ervas,
Que hoje tem muito índio na Amazônia que era médico melhor do que Lucas. Porque conhece todo tipo de árvore na Amazônia que cura todo tipo de doença. Né? Passando ali de pai para filho e tal. Então, a igreja ela se utiliza dessas teorias para tentar induzir na cabeça das pessoas que Lucas, por ser médico, era um homem altamente, com grande erudição, no sentido de que Lucas, por exemplo, sabia tudo sobre teologia, teleologia, filosofia, antropologia, sociologia, né? Dá essa impressão. E aí, cuidado com essas impressões. É muito importante que o leitor das Escrituras, ele analise esses detalhes, para que a sua cabeça não seja induzida por ideias filosóficas construídas por um sistema que quer dizer o que é bom para ele, para o sistema, não para a verdade, não para Cristo, não para Deus. Portanto, João, nós abrimos a lição dizendo que João aqui era um homem pobre, iletrado, que não tinha conhecimento. Isso não era quando era novo, não. Já era quando era discípulo aqui. Né? Estamos no capítulo 4 de Atos. Ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele estava na companhia de Pedro, pregando, né, ali em Jerusalém e já se preparando ali para sair pelo mundo pregando o Evangelho. Ok? Então, importante entender isso. Continuando, amados, vamos aqui agora para a primeira pergunta desta lição, a primeira pergunta também do dia do domingo, hoje, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Qual a origem de João? Antes de ser chamado para ser um dos discípulos de Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, 21 nos traz aqui uma informação preciosa, e diz assim: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Veja que quando Cristo sai lá da companhia de João Batista, quando ele foi batizado, né? Depois da tentação, na verdade, ele retorna por lá, né? E então João Batista diz assim para André, que era, né, daquela região e que era provavelmente familiar, um primo talvez de João e de Tiago, né? E eles estavam ali, e João Batista diz a André: olha, esse é que você tem que seguir, ele é o seu mestre, siga ele. E André passa a seguir Cristo. E André praticamente é quem leva Cristo até a companhia de Pedro, de Tiago e de João, que eles estavam todos os 3 juntos. Foi Cristo quem foi atrás deles, lá no Mar da Galileia. E aí, chegando lá no Mar da Galileia, esta cena que nós lemos aqui, ó. Jesus viu, a primeira pessoa que ele vê aqui diz que ele viu Tiago. E ele fala Tiago porque Tiago é mais velho. E João vem em segundo lugar porque é mais novo, ó. Viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, que era João, né? Eles 2 estavam no barco com seu pai, consertando redes. Veja só que imagem, que cenário bonito. Eram 2 irmãos submissos ao pai, que trabalhavam para o pai, no barco do pai, e consertavam a rede. Ou seja, eram pessoas que viviam ali, a sua subsistência vinha da pesca, né? Praticamente que diária, para manter a família e, quem sabe, ali fazer o escambo, né? Troca com outras pessoas que produziam outros tipos de alimento, como era a prática da época, né? E então, veja só, meus amados aqui, que cena linda. As primeiras pessoas, André recebe uma ordem de João Batista: segue ele, segue esse aí é o Messias. E André segue imediatamente Jesus, e acompanha Jesus, lá perto do Jordão.
Mas esses três, não é que eu esteja diminuindo aqui o chamado de André. Pelo contrário, André tem um chamado ali, no espiritual, né? E atende mesmo porque é um homem obediente. Ninguém está questionando aqui, né? Mas esses três aqui, Pedro, Tiago e João, Jesus vai atrás dele para formar o seu núcleo, né? O núcleo ali, a sua sala de aula prioritária. Aqueles 12 discípulos que ele vai educar, né? Ali, conviver com eles dia e noite, em todos os lugares, andando com ele, dormindo ali nos desertos, nas cavernas, né? Nas cidade por cidade. Então os primeiros são esses três, que Cristo vai atrás, que Cristo vai e chama pessoalmente, Pedro, Tiago e João. É por isso que nós vamos encontrar uma repetição de vários textos na casa de uma menina que havia sido morreu, né? Que havia morrido, filha de um chefe de sinagoga. A Bíblia diz que Cristo não permitiu que entrasse com eles senão apenas Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, ele chamou Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quando estava em plena agonia, ele perguntou a Pedro, Tiago e João, por que você... né? Então, em muitas cenas, nós vemos Cristo ser acompanhado apenas de Pedro, Tiago e João. Os três primeiros que ele chama. E aqui está esta cena, mostrando do encontro. A primeira vez que Jesus Cristo viu João, ele era o irmão caçula de uma família que trabalhava no mar, dentro de um barco, e um filho que era trabalhador para a família, trabalhador para o seu pai. Um menino de boa família que trabalhava com o pai. Um filho, não sei qual a idade de João aqui, não sei se ele tinha 17, 18, 16, ninguém sabe a idade, 20, ninguém sabe a idade. Mas João, o mais novo dos discípulos, ele é visto aqui pela primeira vez por Cristo e aí é chamado para seguir, abandona tudo e segue Jesus Cristo. Continuando, amados, vamos aqui agora para a primeira pergunta desta lição, a primeira pergunta também do dia do domingo, hoje, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Qual a origem de João? Antes de ser chamado para ser um dos discípulos de Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, 21 nos traz aqui uma informação preciosa. E diz assim: E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Veja que quando Cristo sai lá da companhia de João Batista, quando ele foi batizado, né? Depois da tentação, na verdade, ele retorna por lá, né? E então João Batista diz assim para André, que era, né, daquela região e que era provavelmente familiar, um primo talvez de João e de Tiago, né? E eles estavam ali, e João Batista diz a André, olha, esse é que você tem que seguir, ele é o seu mestre, siga ele. E André passa a seguir Cristo. E André praticamente é quem leva Cristo até a companhia de Pedro, de Tiago e de João, que eles estavam todos os três juntos, foi Cristo quem foi atrás deles, lá no Mar da Galileia. E aí, chegando lá, no Mar da Galileia, esta cena que nós lemos aqui, ó. Jesus viu, a primeira pessoa que ele vê aqui diz que ele viu Tiago. E ele fala Tiago porque Tiago é mais velho. E João vem em segundo lugar porque é mais novo, ó. Viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, que era João, né? Eles dois estavam no barco com seu pai, consertando redes. Veja só que imagem, que cenário bonito.
eram 2 irmãos submissos ao pai, que trabalhavam para o pai, no barco do pai e consertavam a rede. Ou seja, eram pessoas que viviam ali, a sua subsistência vinha da pesca, né? Praticamente que diária, para manter a família e, quem sabe, ali fazer o escambo, né? Troca com outras pessoas que produziam outros tipos de alimento, como era a prática da época, né? E então, veja só, meus amados aqui, que cena linda. As primeiras pessoas, André não. André recebe uma ordem de João Batista. Segue ele. Segue esse aí é o Messias. E André segue imediatamente Jesus, e acompanha Jesus, lá perto do Jordão. Mas esses 3, não é que eu esteja diminuindo aqui o chamado de André. Pelo contrário, André tem um chamado ali, no espiritual, né? E atende mesmo porque é um homem obediente. Ninguém está questionando aqui, né? Mas esses 3 aqui, Pedro, Tiago e João, Jesus vai atrás dele para formar o seu núcleo, né? O núcleo ali, a sua sala de aula prioritária. Aqueles 12 discípulos que ele vai educar, né? Ali, conviver com eles dia e noite, em todos os lugares, andando com ele, dormindo ali nos desertos, nas cavernas, né? Nas cidade por cidade. Então, os primeiros são esses 3, que Cristo vai atrás, que Cristo vai e chama pessoalmente, Pedro, Tiago e João. É por isso que nós vamos encontrar uma repetição de vários textos. Aqui na segunda pergunta do domingo, mais um questionamento para nós conhecermos esse discípulo amado, como foi, né, o início de tudo. Na segunda pergunta nos traz aqui mais um questionamento interessante. O que fez João, irmão mais novo de Tiago, juntamente com André e com Pedro, após Jesus Cristo chamá-los para pescar homens? Olha o que diz o texto aqui, Lucas, capítulo 5, versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Infelizmente aqui, né, ou felizmente, o texto não fala somente de João, né? Por ser ele o irmão mais novo, ele, naquele primeiro momento, ele poderia até estar indo com a maioria, né, com os irmãos mais velhos, confiando ali no irmão Tiago, que era mais velho, né? E também confiando, obviamente, em Pedro, que era o mais velho de todos, que era uma espécie ali de líder regional ali, até em questão da própria pesca, né? Era Pedro que falava por eles. E, obviamente, não fala aqui, mas diz que todos ali, né? João poderia dizer, eu não vou, que eu sou mais novo, vou ficar com meu pai por aqui, né? Vou ficar com meu pai, trabalhando com meu pai, mas os meus irmãos aí, que é meu irmão mais velho, Tiago, pode seguir o Senhor, porque pode ser mais útil na obra do que eu, por ser ele mais experiente, por ser ele mais velho, mais experimentado. Eu sou muito novo, não vou acrescentar muito na obra de ser discípulo de um grande mestre, né? João poderia ter pensado assim, mas ele não pensa assim. Ele abandona tudo. Não é muito fácil para alguém jovem abandonar o conforto do lar, abandonar o conforto, né, a proteção do pai, o emprego certinho ali que ele tinha de pescar o peixinho ali, não é? Então não é muito fácil fazer isso. Mas o texto diz que João abandona tudo também. Pedro, Tiago, João e André, que já estava com Cristo, né, principalmente Pedro, Tiago e João, abandonam tudo. Os filhos de Zebedeu abandonam o pai para seguir a Jesus Cristo. Abandonam tudo. Tudo aqui é o quê? Tudo. João abandonou o barco, que não era fácil antigamente você construir um barco. Era uma espécie de... Ter um barco é como se você tivesse uma microempresa. Uma empresa pequenininha, uma empresa domiciliar. Como uma costureira coloca ali 2, 3 pessoas para costurar
compra duas, três máquinas, né? E ali começam a costurar para fora, facções, né? Cria uma facção de produção de peças, né? Para uma lojinha um pouco maior já. É mais ou menos algo assim, pequeno, né? Ou alguém que trabalha em casa, produzindo coisas artesanais para vender numa feira, por exemplo. Eles tinham essa simplicidade, mas ter um barco já era ter alguma coisa. Então João tinha, de certa forma, um certo recurso em detrimento de muita gente que não tinha nada. Então você abandonar um barco, abandonar as redes, que não era fácil produzir rede naquela época, né? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje de produzir um fio resistente chamado nylon. Não tinha nylon antigamente, não. As redes eram feitas, né, de cordas, né, de fios que eram retirados da natureza, das árvores, dos animais, né, e fazia essas redes. Não era fácil. Cada pescaria que fazia, quando retornava, tinha que remendar ali onde as redes não tinham suportado, né? Não era muito fácil, era um trabalho muito duro. E abandonar uma rede era um material muito caro para eles. Caro porque demorava muito tempo, tempo é dinheiro, né? Era muito tempo que se gastava. Então ele abandonou não só o material, o barco, a rede, os remos, a vela, né? Ele abandonou ali o conforto do seu lar, a companhia dos seus pais, a sua cidade e a sua terra natal para ir sair perambulando pelo mundo. Não é fácil fazer isso, né? Não é fácil para ninguém fazer isso. Então João é esse homem. João é esse homem que muito cedo, o mais novo dos discípulos de Cristo, abandona tudo isso para seguir a Jesus Cristo na companhia do seu irmão Tiago, do seu amigo Pedro, né, a quem talvez era até um aluno de Pedro, né, porque Pedro é pescador muito experiente, e aí resolve seguir a Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, para resumir aqui o estudo de hoje, esse é o chamado de João, este é o despertamento de João para começar a dar os primeiros passos seguindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.